Olá pessoal, estamos começando mais um programa F5, uma produção do Centro Universitário FUNORTE, que é exibido no YouTube, no canal da TV FUNORTE e também no canal 12 da NET. E eu estou aqui com a Maria Fernanda, minha colega em todos esses programas, né, Fernanda? Bem-vinda. Dupla dinâmica, né? Exatamente. É tipo Batman e Robin melhorado. É, Batman e Robin, como dizem você. Batman e Robin. Ou então Batman e Robinho. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao F5. A gente começou aqui, né, nessa brincadeira, né, Opide, mas o papo hoje é bem sério, é bem importante e a gente espera que, de fato, traga muito conhecimento e muita informação para vocês. Agora no mês de abril a gente está celebrando aí conscientização sobre o autismo, né, o transtorno do espectro autista, e hoje nós vamos entrevistar duas pessoas que estão extremamente envolvidas com esse assunto. Para começar, já está aqui com a gente no nosso estúdio Campus Amazonas, né, a neuropsicóloga Aldelúcia Castro. Seja bem-vinda, Aldelúcia, obrigada pela presença. Obrigada, Fernanda, obrigada, Evite, pelo convite, satisfação estar com vocês aqui. Aldelúcia, para a gente iniciar, você falou que além de neuropsicóloga, você tem outras formações que te possibilitam aí esse diagnóstico, né? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Isso, tenho 20 anos de profissão como psicóloga, especialização em neuropsicologia, onde eu efetuo as avaliações neuropsicológicas e extremamente importantes para a gente averiguar hipóteses, dialogar com outros profissionais, porque o diagnóstico geralmente ele é multidisciplinar. Sou também psicopedagoga com especialização também em terapia cognitivo-comportamental e reabilitação. Essas são as especializações básicas que eu tenho, além de outras formações, mas estamos aí para falar dessa temática extremamente importante e que precisa chegar ao conhecimento de muitas pessoas ainda, porque é um tema ainda pouco falado, eu acredito. Nós precisamos avançar muito mais. A gente tem que aproveitar para abrir um pouco a cabeça das pessoas, né? E aproveitar esses momentos, assim, essas datas específicas, né, Fernanda, para abordar o tema. E aí vem a primeira pergunta, doutora. O conceito, a definição do transtorno do espectro autista. Existe como fazer isso de uma maneira mais simples? Existe. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a criança já nasce autista, não é uma coisa que vai adquirir ao longo da vida, ela nasce, é de condição genética e é um somatório de características que principalmente eles aparecem mesmo nos primeiros meses de vida e vão ficando mais visíveis, perceptíveis, no decorrer desses até 3 primeiros anos. É onde a gente fala que é a questão chave para fazer o diagnóstico, o quanto antes melhor, a estimulação o quanto antes, precoce inclusive, é importante para quê? Para a gente ir alinhando e melhorando essa criança no que precisa com relação às habilidades dela. E deixa eu te perguntar uma coisa que eu ouvi dizer, mas depois me disseram que não é verdade, aí é uma curiosidade. Autismo, ele é só em meninos ou isso é mito? É um mito já, antes a gente via muito mais, porque incide mais em meninos, mas hoje a gente já tem uma prevalência equiparada, né? Meninos e meninas. O mais interessante é a gente observar o seguinte, né? Nas suas casas familiares que têm crianças, eu vou falar algumas características, porque são os somatórios dessas características, vão variar de uma criança para outra, isso é extremamente importante também. Não basta só um sinal, porque às vezes eles percebem um sintoma, 2 e já falam, né? Será que é autista? É um somatório deles. A dificuldade ali no amamentar, do olhar para a mãe, né, de interagir com a mãe, no seio da mãe, atraso de fala, é o olhar um pouco perdido, as crianças não têm o compartilhamento de interesses, têm dificuldade, tem um caminhar às vezes diferenciado, às vezes na pontinha dos pés, tem uma dificuldade também na atenção compartilhada, tem hiperfoco, choram de mais ou de menos, são hipersensíveis a sons, cheiros, toque, elas têm umas peculiaridades que a gente chama, né? Hipersensibilidade também no paladar para alimentar, são seletivas, podem ser seletivas, a dificuldade com o sono. Então, nos primeiros anos, as mães falam muito que é uma criança que aparentemente parece ser difícil para lidar, não estou sabendo como é que eu lido com essa criança, o que está acontecendo quando se compara aos pares. E é importante a gente identificar porque os sinais, eles aparecem e são os familiares que têm os primeiros contatos.
contatos. A criança às vezes brinca, mas ela brinca sozinha, ela não compartilha a brincadeira, ela não compartilha as ideias. Ela está ali no mundo dela, às vezes com ecolalias, né, que é repetição de falas, com estereotipia de comportamento, balançar as mãozinhas, pular no mesmo lugar, principalmente quando fica feliz, eufórica, tem uma agitação, uma deambulação, tem um interesse específico, repetem muitas vezes os filminhos. Os pais colocam, galinha pintadinha, é um outro, pede para repetir, daqui a pouco está repetindo a fala dos personagens. Chama muita atenção também a questão da linguagem, quando elas se apresentam falando alguns trechos em inglês, e aí os pais falam, nem sei como aprendeu, onde viu isso? Viu em algum lugar, porque tem uma memória seletiva, um hiperfoco, e isso vem como a ecolalia, daqui a pouco em um outro ambiente, repete essa reprodução de fala. Exploram os objetos mais do que brincam, simbolizando, interagindo. Essa é a forma de viver peculiar do autismo, mas nós precisamos entender, como eu já disse, é uma somatória de características que devem ser avaliadas. A Associação Americana de Pediatria, ela coloca no CDC uma forma de avaliação seguinte: nós precisamos identificar nos primeiros anos de vida como está o desenvolvimento motor, o desenvolvimento da linguagem, a cognição e a comunicação, porque a dificuldade na interação, na comunicação social e o atraso de fala é extremamente significativo. Falam algumas palavras, mas a interação, manter um diálogo, contar um caso é mais difícil, às vezes ainda nesses primeiros anos elas não conseguem. Por isso a necessidade, ao perceber, papais e mamães, qualquer alteração, a mãe geralmente sente, meu filho é diferente em alguma coisa e eu estou sentindo, leva para um profissional especializado avaliar. Hoje nós já temos um avanço significativo das avaliações. Você está falando de avaliação, te interrompendo, qual avaliação que é feita nessas suspeitas? Não acontece, existe alguma coisa laboratorial, de imagem? Como são esses exames? Os exames mais clássicos que a gente fala são esses, né, da medida do CDC mesmo, é o Centro de Desenvolvimento, que analisa o comprometimento de crianças, vamos dizer assim, avaliar esses 4 aspectos do desenvolvimento. O pediatra faz, o psicólogo que trabalha na área faz, o neurologista, até um psiquiatra faz, o profissional também que trabalha com a fonoaudiologia, levar essa criança em vários profissionais para que certifiquem cada um os seus critérios e possam levantar o diagnóstico. É importante hoje entender que a neuropsicologia, que é a área que eu atuo, nós temos várias baterias e testes, gente, que foram desenvolvidas principalmente, se nós tivemos um boom, um avanço significativo de 5 anos para cá, coisas que há tempo a gente não via. Por isso que os diagnósticos anteriores ainda eram muito dificultosos. Eu falo que há 20 anos, quando eu me formei, a avaliação para o TEA era o nível severo. Ninguém falava em um nível 1, né, de comprometimento, que necessita apenas de um apoio. Nós temos o nível 2, um apoio substancial, e o severo, que é o nível 3, de muito substancial, vamos dizer assim, para a classificação. Independentemente de classificação, da necessidade desse diagnóstico, a intervenção é o melhor caminho. Ou seja, levar a criança com algumas alterações o quanto antes para esses profissionais sondarem, rastrearem e fazer a intervenção satisfatória para a gente avançar nos níveis de desenvolvimento, porque isso é possível. E nessa intervenção, é uma intervenção conjunta ou existe um predomínio de determinados profissionais nessa atuação? O importante é levar o pediatra, que já acompanha a criança nos primeiros anos de vida, é o neurologista, é o fono, extremamente importante por causa da questão da linguagem, né? Há uma alteração significativa de linguagem e na comunicação social. O neuropsicólogo, porque a avaliação da cognição vai acontecer. É importante saber, por exemplo, nessa avaliação, como funciona a memória dessa criança, porque geralmente eles têm dificuldade na memória operacional, de receber a informação, assimilar isso de uma forma integrada. Por isso que é difícil, às vezes, eles receberem mais de um comando e realmente se comportarem atendendo a esse comando. Então as mães falam, eu falo, parece que não ouviu, eu falo e não atende os comandos,
Por quê? Porque tem uma dificuldade para processar isso, né? Que é chamada memória operacional. Tem uma dificuldade também no funcionamento executivo, planejamento, organização, estratégias, tomada de decisão, como pensar de forma associada, integrada, para de fato conseguir administrar as coisas básicas do dia a dia, que é a atividade básica de vida diária. Há alguns prejuízos que a gente fala, umas inabilidades que trabalhadas e verificadas na avaliação, nós vamos conseguir intervir. E isso é importante para a vida posterior dessa criança. Adolescência, vida adulta, extremamente necessário, porque nós vamos trabalhar autonomia também. Patrícia, você trouxe um símbolo aí, o que significa aí? Esse símbolo aqui é da neurodiversidade. Por quê? Nós temos vários símbolos de autismo. E aí esse é o atualizado para mostrar o seguinte, ele estende a noção de conceito de neurodiversidade, ou seja, cada um tem uma forma de funcionamento cerebral, cada ser humano é único. Por mais que você tenha recebido um diagnóstico, o diagnóstico não é uma sentença, não é para rotular, é só para dar uma diretriz, uma luz do que fazer com as pessoas, né? Que seja o TDAH, dislexia, descalculia. Então essa simbologia aqui, ó, do infinito, da possibilidade infinita de trabalhar, de funcionar a mente e o que fazer com o seu modo específico de funcionamento cognitivo. A gente lembra também que aqui é a diversidade da forma de funcionar o cérebro de cada um. É a diversidade humana. Nós somos diferentes, somos todos especiais. Para a gente encerrar o nosso bloco, eu queria que você falasse para o pessoal de casa, porque a gente falou de vários profissionais, de várias terapias necessárias, né? É possível fazer um diagnóstico, sei lá, eu não sei nem qual palavra seria mais interessante para usar, mas assim, um diagnóstico correto, vamos colocar assim, e essas terapias para uma criança, por exemplo, de uma família que não tem um plano de saúde ou não tem uma condição financeira, é possível fazer esses acompanhamentos, essas terapias através do Sistema Único de Saúde? Nós já conseguimos algumas, principalmente nas escolas, a importância da criança estar inserida na escola. Professor de apoio, já é por lei garantido professor de apoio, vai passar pelo fono, vai passar pelo profissional psicólogo, o psicopedagogo, se possível, mas o básico seria o neurologista, o psicólogo, o fono a princípio, a depender das dificuldades, o TO, o terapeuta ocupacional. A terapia sensorial é extremamente importante para ele aprender a lidar com esses diferentes sons, o que fazer, porque há uma desregulação emocional quando eles passam por momentos no ambiente que trazem uma perturbação, que são diferentes, porque tem uma rigidez, porque eles têm um jeito de atuar no dia a dia ali e preferem rotina fixa. Então o sistema de saúde ele já traz sim profissionais, estão cada vez mais se capacitando. Nós estamos aqui falando sobre isso e exigindo inclusive que os profissionais se aperfeiçoem cada vez mais. Nós temos escalas acessíveis, escalas no Google de investigação, de levantamento pelo menos, que o profissional pode pesquisar, acessar, aplicar nos pais e levantar a hipótese e a suspeita. E a partir do momento que você já levanta uma hipótese, vamos encaminhar para os profissionais para fazer toda a investigação. Agora, desde sempre eu falo para os pais, olha, leve os seus filhos para brincar com os pares. Criança precisa brincar com criança de mesma faixa etária. Leve os filhos para compartilhar atividades físicas. Leia, converse, discute assuntos. Por mais que seja aparentemente difícil, igual eles falam, nos atendimentos os pais vão ser orientados. A investigação, o que a gente se propõe em trabalhos de reabilitação é transdisciplinar, ou seja, a família também é trazida para o acompanhamento para saber lidar com essas crianças. E eu digo que não só as crianças, a adolescência, por exemplo, quando nós temos um nível 1 de apoio, demonstram altas habilidades, às vezes eles têm uma comorbidade ou duas, fica mais fácil identificar que tem algo. Mas e quando tem só uma comorbidade, por exemplo, autismo e alta habilidade? Autismo e ansiedade, um autismo dito aí até então leve, que a gente já questiona o que é leve para quem, né? Se todo mundo precisa de um apoio, passam despercebidos na escola.
E aí chega na adolescência, eles falam assim, essa criança é um pouco estranha, esse adolescente é meio estranho, calado, reservado na dele. Famílias, seus filhos isolados, quietinhos, levem de alguma forma para conversar com um profissional especializado, deixa ele levantar alguns critérios. Não adianta também fazer leitura na internet e achar que eu diagnostiquei agora porque eu li algumas coisas e tem mesmo. Não. Um bom profissional de preferência para não demorar a fazer diagnóstico a princípio, que a intervenção quanto antes melhor. Mas adolescentes, eu faço muitos diagnósticos tardios, pessoas na vida adulta, 47 anos, 23 anos, 24 anos, que passaram por um sofrimento, inclusive com bullying na escola, pelo seu jeito diferente de ser, peculiar, pelas características, e era para ter sido acolhido, né? Para ter um sucesso adulto, um sucesso na vida profissional, nas relações interpessoais, a gente consegue com uma boa intervenção. Eu acho que a questão aí é realmente do conhecimento, né? Difusão do conhecimento, igual a gente está fazendo aqui, para que realmente as pessoas possam serem atendidas, né? Os profissionais possam fazer os seus trabalhos e aí todo mundo tenha ganhos e principalmente o autista possa ter uma vida muito melhor, né? Muito mais produtiva, muito mais tranquila e muito mais dentro dos padrões que ela quer se realizar, né? Melhora, assim, essas características, né? Elas vão melhorando com as intervenções. O espectro, ele vai melhorando na sua intensidade. O que prejudica o ser humano é assim, você pode ter qualquer coisa. Todos nós temos o que nós chamamos fator P de psicopatologia, traços de alguma coisa. A questão é o quanto isso interfere na minha vida em diferentes contextos. Esse é o nosso olhar e a gente pede a atenção de todos, o cuidado de todos para qualquer pessoa. Muito obrigada pela sua presença, viu, Aldelúcia? As portas estão abertas aí para várias outras entrevistas. Outros momentos, né? Sobre outros temas, né? Exatamente. E a gente volta daqui a pouco. Fiquem coladinhos, vamos fazer só um pequeno intervalo. E aí, pessoal, estamos de volta depois do nosso pequeno intervalo para continuar o nosso papo sobre o transtorno do espectro autista, o autismo, né? E nós vamos continuar aqui recebendo a nossa colega, a professora Flávia Durães. Flávia, seja bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade de falar desse tema tão caro para mim, tão precioso para mim. Agradeço muito. Flávia, para a gente começar, você é mãe de 2 filhos e o mais velho, Rafael. É o mais novo. O mais novo? Então tá, o mais novo, Rafael, ele tem o transtorno do espectro autista, né? Exatamente. Ele tem, é assim que fala? Ele tem, porque às vezes a pessoa fala assim, ele é portador, né? Portador é uma coisa que você pode tirar, né? Não, e o autismo você não tira. Ele tem o transtorno do espectro autista e ele nasce autista e ele vai ser autista sempre, mas assim, né? Com o tempo ele vai adquirindo... não sei se a gente fala habilidades, condições de ficar cada vez mais independente. No caso de Rafael, tem sido assim. Quantos anos ele tem? Rafael tem 12 anos. E como foi esse diagnóstico? Então vamos lá. Eu diria que o diagnóstico, todo mundo fala assim que o diagnóstico vem e o processo de luto. Nossa, para mim o diagnóstico foi um alívio. Por quê? Eu tenho 2 filhos, como você disse, e a diferença de idade deles é muito pequena. Eles têm 1 ano só de diferença e eu sou mãe solo. Então, Rafael era uma criança extremamente agitada, mas como eu tenho 2, e falava, o discurso era mais ou menos assim, ela não está dando conta de criar, né? Porque ele era muito agitado, muito agitado, e eu não sabia que podia ser autismo. Eu pensava em hiperatividade, alguma coisa assim. Ele não sentia dor, ele caminhava no sol, nos lugares quentes, nada, ele machucava, ele não chorava, nada. E às vezes as pessoas pensavam também que ele era surdo, porque se ele estivesse concentrado em alguma coisa, ele não olhava. Então às vezes algum familiar falava assim, ele não fala porque ele é surdo.
Mas não era, é porque uma das coisas que a gente sabe hoje do autismo, eles às vezes estão focados em alguma coisa e o mundo pode desabar ao redor. E aí eu ia aos pediatras, ele era muito alérgico, muito, saía sangue na pele assim de alergia. A alergista falava, não, menino alérgico é assim mesmo, é agitado. Os pediatras não eram o SUS para falar assim, o sistema de saúde não, os pediatras de particulares estavam assim, não, larga de ser preguiçosa, vai correr atrás desse menino é assim mesmo. Mas doutor, ele é muito agitado, ele é muito... Não, é assim mesmo, cada um tem seu tempo. E foi. Com 1 ano e 7 meses eu levei a uma neuropediatra que tinha no meu plano de saúde e ela não tentou nem conversar com ele, até porque ele não conversava assim, e ela fez eletrotomografia. O autismo não é algo detectável em um exame, nem de imagem, nem eletroencefalograma. E aí, não, ele não tem. E continuava Rafael agitado, ele às vezes batia, porque ele não tem a linguagem, né, igual nós temos. Então, isso deixava ainda mais irritado, né? Não só por ser professora de português, mas o auto de autismo com o é eu mesmo. Então, assim, não quero, entre aspas, é como se fosse, eu não tenho necessidade de conviver. Então, assim, era tudo muito difícil. Às vezes alguém chegava para brincar, ele batia, às vezes puxava o cabelo, às vezes você tinha que parar o carro no meio da avenida sanitária e ligar o pisca-alerta porque ele estava te puxando o cabelo para trás. E aí passou e ele continuava sem sentir dor. E aí depois aconteceu um episódio, uma pessoa falou comigo assim, uma psicóloga, né, falou assim, a pedagoga e fazia psicologia, ela falou assim, Flávia, você já levou o Rafael? Eu falei, já levei. Ela falou assim, não tem, leva. Aí ela indicou profissionais adequados, sabe? Não diria adequados, que ela já sabia que trabalhava com isso. E aí eu marquei aí conversei com uma mãe, que era amiga minha, ela falou assim, não, você não precisa levar em fono, psicólogo agora, você precisa de alguém para diagnosticar. E quem faz esse diagnóstico, pelo menos na época, era só a neuropediatra. Hoje, né, pode ser um psiquiatra infantil também. E aí, quando eu marquei no atendimento particular, o plano de saúde não cobria, e aí ele foi diagnosticado. Ele fez no consultório tudo que ele fazia em casa, né? Porque ele tinha muito movimento de colocar aqueles carrinhos todos juntinhos, girar as tampas de panela, pegava lá quente, queria girar de cabeça para baixo e tal. Então, para mim, foi um alívio. Todo mundo falou assim, você não entendeu ainda. Falei, gente, é um alívio, porque todo mundo queria que eu batesse, falava que ele não tinha limite e tal. E eu senti, meu filho não estava entendendo, sabe? Então, para mim, foi um alívio. Eu digo assim, eu nunca tive esse problema de falar assim, ai, que dó, eu tenho um filho autista, ai, eu vou me esconder. Não, para mim foi um alívio, porque pelo menos eu sabia o que ele tinha. E aí a gente vai estudar, a gente vai entender, E eu agradecer a Deus, porque eu sou a mãe dele. Porque nem todo mundo teria paciência. Hoje, ele é super popular, conversa e tal, mas não era assim. Ele não falava, ninguém queria ficar com ele no colo. Ninguém. Ah, ele vai puxar meus óculos, ele vai isso. Ninguém. Então, assim, era um processo solitário. Mas eu agradeci a Deus, porque era eu a mãe dele. Então, foi um processo difícil. Depois do diagnóstico, eu sempre assim, Rafael nunca fez todas as terapias. Por quê? Não basta você ter plano de saúde. Eles não cobrem tudo. E até com o processo judicial, porque quando chega com o processo judicial, você pensa assim, agora eles vão pagar, mas eles, eu sou professora de português, por exemplo, eu não sei fazer tudo, sei lá, de literatura, um exemplo. E a mesma coisa com os profissionais. Ele tem o título, mas às vezes ele não conviveu muito com aquela especialidade, então acaba que você tem que pagar aqueles que você sabe que já tem mais experiência. E aí ele sempre teve profissionais excelentes que o acompanharam, mesmo que eu não pudesse fazer todos ao mesmo tempo, que é o ideal, uma equipe multidisciplinar, é o sonho de toda mãe, e eu ainda almejo isso para os que virão, sabe? De fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, é o ideal para nós. E hoje, por que a gente fala tanto? Se o diagnóstico de Rafael já veio, é para que outras pessoas não precisem passar por isso tudo. Na verdade, não precisem passar por isso tudo. Então, ele teve diagnóstico, não havia tantos profissionais como hoje, ele fez fonoterapia, ajudou muito, porque até eu não entendia. Ele vai fazer fono para falar? Não, é porque ela já entendia que era do comportamento, sabe? Então, eles tinham um comportamento, ele tem, né? Muito disruptivo, que é aquele brusco, né? Por quê? Primeiro porque ele não entendia o que a gente estava falando com ele. Ele falou com mais de 5 anos.
Então foi assim, e eu não vejo isso assim, nossa, que triste e tal. Eu ainda dou graças quando eu saio, ele está conversando, às vezes ele me liga, ele quer alguma coisa, já evoluiu bastante. Rafael é independente? Não, ainda não. O que é ser uma pessoa independente, né, gente? Até a gente sai de casa, não sei se a gente é independente. Mas Rafael, eu diria que Rafael tem o autocuidado, né? Ele se alimenta sozinho, ele pega o que ele quer comer, ele toma banho, ele dorme bem e tal. Mas ele ainda não é um pré-adolescente que pode, por exemplo, sair sem mim, ir numa festinha de um colega sem mim, alguma coisa assim, porque ele não tem aquela questão do julgamento, né? Aí eu não conheço, eu pido, eu não posso conversar com ele na rua, não. Ele pode nunca ter te visto, se ele quiser, ele vai conversar com você. É muito... Entendeu? Então, assim, tem avanço, né? não tem. As mentiras sociais, gente, não tem, não tem. E você falou muito sobre essa questão aí, né, dessas terapias, dessas dificuldades todas aí, né? A gente até conversou com a Aldelúcia no primeiro bloco e ela falou sobre a questão do SUS, que tem essas terapias, mas de fato não consegue ter todas, né? Não teriam todas, vou dizer, necessárias, ideais. Então, é um direito, existe lei que ampara o autista, mas não tem esse acesso todo, né? Se na rede particular nós não temos esse acesso todo, imagina no serviço público, que tem um grande avanço, né? O serviço público tem um grande avanço. Rafael, inclusive, vai ao dentista do PSF. Até para isso eu tive que lutar. Eles não queriam nem receber. Hoje não, ele vai, senta, faz tudo. Mas eu tive que, entre aspas, lutar para eles deixarem ele sentar até ele se acostumar. Então hoje vai. Então quando a gente fala que não tem, por quê? Primeiro passo, essa criança precisa de um laudo. Hoje já há alguns profissionais e quem fornece esse laudo? É uma equipe, mas é determinante que seja um neuropediatra ou um psiquiatra infantil. Você já imaginou até que ele vai à atenção primária? Depois é encaminhado para esse especialista. A demanda é muito grande, é muito grande. Então, já existe, já melhorou muito, não tenho dúvidas, até porque a informação, nós temos mais informações, mas ainda não temos esses profissionais assim à disposição, ou pelo menos minimamente como deveria. Realmente, já melhorou muito, mas ainda não é acessível para todo mundo. Infelizmente. Você falou sobre essa questão da informação, digamos, o acesso à informação. E o famoso preconceito? Como é que foi isso? Quer falar sobre isso? Vamos abordar. A gente senta e conversa. Já. Eu não sei, eu vim da zona rural, sabe? Mas eu nunca fui muito caladinha assim. E no início, quando o Rafael passava por uma situação de preconceito, eu chorava muito. Eu não chorava assim, porque ele era autista. É porque dói, né? Você é mãe, assim, você fica atada. Então, eu cuidava, eu levava e tentava lidar, né, com duas crianças. Todo mundo só queria pegar Pedro, o mais velho, e eu cuidava de Rafael. Mas eternamente as pessoas queriam assim, e quando ele vai fazer isso? Você tem que fazer Rafael fazer isso. Você tem. E eu já ouvi coisas muito cruéis, do tipo, vamos jogar esse menino pela janela e tudo. Então, assim, hoje eu consigo falar, mas antes eu chorava muito. E hoje não. Hoje eu falo para todo mundo. Hoje qualquer um que chegar, eu falo com a pessoa, se você quiser sair, você pode sair, ele não vai. Mas, assim, eu falo por quê? Porque tem pessoas que não têm coragem de falar e não têm. Primeiro, pelo próprio sofrimento, tem família que não consegue lidar com essa ideia de que tem um filho com autismo, um filho autista, e depois não tem voz, porque assim, não é todo mundo que consegue o tempo inteiro ficar lutando, porque você acorda e dorme lutando. Primeiro, porque você não sabe quando ele vai ter uma crise. Hoje não, Rafael é bem mais tranquilo, Rafael, tal dia nós vamos para tal lugar. Mas antes não, você nunca sabia se era esse copo aqui ou essa ficha ali que ia fazer desorganizar, porque é uma desorganização. A pessoa pensa assim, aquele menino está dando um show. Não, às vezes uma coisa mínima gerou uma desorganização no cérebro que, pronto, quebrou tudo. Já cheguei na escola, tinha dia que eu tinha derrubado todas as carteiras. Mas aí eu já falava, gente do céu, tanto de adulto aqui e tal, porque assim, existe toda uma conduta. Se a criança, igual ele estudando rede pública, ele tem um professor de apoio, ele tem formação para isso.
Então, assim, e por que às vezes as pessoas pensam que é tranquilo? Cada um é diferente do outro. Então, o profissional que vai acompanhá-lo, todo ano ele tem que saber que qualquer criança que ele pegar ou qualquer pessoa é diferente. Né? Às vezes não tem deficiência cognitiva, mas tem sensorial. Às vezes não tem deficiência sensorial, mas tem ecolalia, fica aquelas repetições e tal. Então, assim, é um processo. Rafael já melhorou muito. Ele lê, ele escreve, ele vai para a escola, ele gosta de ir para a escola, ele interage, mas ele já começa a perceber a diferença dele para o irmão. Então, você tem aquele papel eterno de ficar conscientizando as pessoas, porque não é todo mundo que se coloca no seu lugar. E eu sempre ouvi muito, Fernanda, assim, ó dó de Pedro, Pedro é o mais velho, dó de Pedro. Aí eu falava assim, mas ninguém pensa que Rafael não escolheu ser autista, né? E hoje eu tenho muito cuidado com o Pedro, porque, né, uma mãe solo com 2 crianças, e ele conviveu com aquilo, tem muito cuidado, inclusive faz terapia e tudo, mas ele tem acesso a coisas que Rafael não tem. E não sei quando terá. Não é nem uma questão financeira, é uma questão, não é de independência e de tudo. Mas assim, eu posso dizer, no meu caso, quando eu vejo Rafael questionando por que Pedro pode fazer isso e eu não, eu já fico feliz. Porque ele consegue perceber que Pedro está fazendo ele não, não é? Ele consegue enxergar o seu papel, isso. né? É difícil porque a gente não sabe a resposta, né, Nanda? O que a gente vai falar? Não, então não quer ser autista mais. Entendeu? Né? Então você vai. E aí, por isso que tem profissionais bons, Rafael, acompanhado. Porque aí ela fala assim, não, eu não sei ainda o que nós vamos fazer. Fala, mas eu vou estudar e nós vamos descobrir. Porque às vezes um chega e fala assim, não, fala com ele que ele é autista e ele nunca vai poder fazer isso. Ele virou pra mim e falou assim, eu não quero ser autista mais. Porque e aí se eu nunca... qual vai ser a resposta? Né? Então essa não é a resposta, né? Então você tem que ir vendo. E por isso que eu falo e penso que eu tenho essa função. Porque igual eu disse, Rafael já passou por isso e é daqui pra frente, né? Não precisa lamentar, porque na época não tinha. Hoje já dá pra você ver, tem crianças com diagnóstico muito mais cedo, né? Isso é muito importante. Às vezes esse diagnóstico acontece quando chega na escola. E aí você chega na escola, às vezes a escola percebe, porque a escola sempre percebe, mas às vezes ele já está lá, 5, 6 aninhos, mas às vezes até essa criança conseguir ser atendida e ter um laudo, já passou muito tempo, né? E outra coisa, Nanda, às vezes, desculpa, Fernanda, algumas coisas, tem famílias que o menor dos problemas dela é o autismo. Exatamente. Não é? Porque às vezes a criança, gente, ela não é só autista. Autista é uma das características dela, ela é um ser humano, não é isso? Então as famílias têm todo aquele contexto. Então eu penso que nossa função é fazer isso aqui, falar, informar, porque nós que temos conhecimento, temos que, de certa forma, trazer luz para quem não teve esse acesso ainda. Hoje temos mais profissionais capacitados, a própria faculdade, ela é mais, digamos assim, preparada para isso. Você pode olhar que em vários cursos tem essa temática, não é? E outra coisa, às vezes é muito difícil para uma família falar assim, eu tenho um filho com deficiência. Eu não enxergo o autismo com deficiência quando eu falo assim, ele é problemático. Não, ele não é problemático, mas eu falo assim, ele tem um funcionamento diferente, ele tem. E para mim isso não é um peso. Eu vou fazer tudo, né, nós vamos fazer tudo para que Rafael fique o mais independente possível. Não é Até verdade? porque as pessoas são todas diferentes, né? São todas então, é uma questão de você enxergar essa diferença. Né? Seria ideal, né? Que todo mundo entendesse, não, nós somos diferentes, né? E aceitar essa diferença. Isso. Já melhorou muito. Já melhorou esconder muito. Acabar com a diferença. Ele é o filho, não brinca com ele não, porque ele é um pouco nervoso. Então, assim, não é, né? Vamos ver como que a gente brinca com ele então, né? Ele sendo nervoso, então quer dizer que ele não pode brincar com ninguém, né? Ele é sempre nervoso, será? Porque às vezes a pessoa fala assim, ele é nervoso. Não, vai ver, não sabe como e já... Né? É a mesma coisa que a gente, né? Não quero aprender sobre isso. Flávia, muito obrigada pelo seu testemunho, né, Eupídio? Exatamente, um ótimo testemunho. Isso, esclarecedor. E não só esse testemunho aí, por ter, de fato, levantado essa bandeira, tenho certeza que muitas mães precisam, né, dessa sua força aí por elas, porque eu tenho certeza que tem muitas que não têm essa condição de lutar, não têm esse conhecimento para lutar, né? Então, realmente, isso é necessário. Eu vejo muito assim, Nanda, eu não tenho um problema assim,
tá falando porque é vítima. Não é vítima, nós estamos falando para esclarecer, não é? E eu sou muito grata pelo percurso de Rafael, que mesmo sendo em outra época, foi possível avançar, não é isso? Foi possível que ele ficasse, que ele esteja ficando, né? Cada dia mais com maior autonomia. Então não tenho isso um processo como um fardo, como alguma coisa assim. É uma história, né? Cada um de nós vai construindo. E aquele negócio, né? Cada um tem seu processo, né? Tem sua história. E enfim, né? A gente tem que gostar, amar, né? Abraçar a nossa Não levar história. como um fardo, né? Vamos resolver como ele precisa ser. Fazer o melhor possível. Muito obrigada pela sua presença. E agora a gente vai continuar falando sobre esse assunto, né? Exatamente. Só que nós vamos continuar falando, abordando alguns filmes, né? Filmes e seriados que tratam do tema como complementação à nossa pauta de hoje. E aí fica o convite para vocês. Logo, logo a gente volta para falar do assunto, abordando esses elementos da cultura pop. É daqui a pouco. Até mais, gente. E aí, pessoal, vamos começar mais um quadro Papo Cultural e o tema desse quadro de hoje, né, nós estamos discutindo sobre autismo, vocês viram a entrevista anterior, e aí nós temos aqui duas dicas para vocês. Tem uma série da Netflix que chama Atypical, que foi produzida de 1917 a 2017 a 2021, são 4 temporadas, essas temporadas já encerraram, e ela conta a história de uma família em que tem um garoto autista de 18 anos, que é o Sam. No elenco, nós temos a Jennifer Jason Leigh, que é uma das grandes atrizes ali do cinema americano dos anos 80, 90, e o Michael Rapaport. Vocês já viram eles em vários filmes, mas geralmente fazendo não o papel principal, mas geralmente um papel de coadjuvante. São atores que rendem muito bem, e o Sam é interpretado por um ator inglês chamado Keir Gilchrist. Ele não é autista, mas no seriado ele consegue interpretar o personagem com uma veracidade absurda. E o filme acompanha as dúvidas do Sam, os seus desafios, os seus problemas durante 4 anos. Ele está com 18 anos e logo logo ele vai se formar e vai ter que encarar a faculdade. E tudo isso demanda uma série de transformações, uma série de agitações na sua vida. O seriado é muito bem querido pela crítica. Foi um sucesso enorme na Netflix e é muito interessante porque uma das questões que se levanta é justamente o Sam ter um desejo de arrumar uma namorada. E aí, como é que ele vai se relacionar com essas mulheres, né? Como é que ele vai conseguir estabelecer um relacionamento normal com essas mulheres que ele vai encontrar? Ou ele vai ter que namorar também um autista? Um dos grandes detalhes do seriado é que a partir da 2ª temporada, atores autistas começam a entrar no elenco. Isso garante uma veracidade muito maior. É como se a cada temporada o seriado fosse crescendo cada vez mais. Então fica a dica para vocês para conferir esse seriado que está disponível na Netflix. Se o Atypical é um seriado extremamente bem querido pela crítica e também pelas pessoas que trabalham a questão da aceitação do autista na sociedade, a gente tem um filme que infelizmente é o contrário. É o Music. É um filme dirigido por uma cantora americana chamada Sia. Eu nunca tinha ouvido falar dela, mas provavelmente alguém aqui já conhece. E ela resolveu fazer esse filme a partir de uma série de experiências que ela teve como diretora de videoclipes. No filme, a gente tem a Kate Hudson, que também é uma grande atriz americana, interpretando a irmã mais velha da Music. E ela tem que lidar com as dificuldades de receber a irmã, tomar conta dela e garantir o crescimento dela a partir do momento que ela se torna a guardiã legal da Music, né? É um filme controverso,
realmente ele não foi bem aceito, nem pela crítica, nem digamos assim, pelas associações de atores e muito menos pelas entidades que trabalham em defesa dos autistas. O filme é acusado de não representar da melhor forma possível o autista nas suas cenas, né? Inclusive a Shia, que é a diretora, produtora, roteirista, né? Ela gerou uma série de dificuldades porque ela falou que para interpretar o papel não precisa necessariamente ter algum conhecimento sobre autismo, basta simplesmente que a pessoa seja um bom ator. Sim, é verdade, mas aí é preciso tomar cuidado com as acusações de capacitismo, né? Que é você desvalorizar o autista, né? Achando que ele não merece esse olhar especial por causa das dificuldades e dos desafios que ele tem de superar. Então fica aí essas duas dicas para vocês. O seriado está na Netflix, Atypical, e o filme está no Amazon Prime, que é Music. Boa sessão para vocês, e aí vocês podem depois nos responder dizendo o que vocês acharam, se realmente vocês gostaram do seriado ou até gostaram do filme, que aí a gente pode continuar a nossa conversa através dos comentários aqui que vocês encontram no nosso canal. É isso aí, até a próxima semana com mais algumas dicas e mais um assunto extremamente interessante a abordar aqui no F5.